Então, pessoal, agora nós estamos vendo aquele clássico movimento da esquerda se comendo, a esquerda autofágica se devorando, e o alvo da vez, naturalmente, é o Ciro Gomes, que começa a incomodar o Lula por causa de seus ataques frontais ao Lula. A gente viu isso no debate da Band, a gente está vendo isso nas redes sociais também, algumas postagens, algumas notícias que estão viralizando, e agora o Lula, o PT, o pessoal do apoio dessa ala da esquerda parte para o contra-ataque contra o Ciro Gomes. Vamos dar uma olhada nisso aqui, inclusive tem um apoio aqui que vai fazer toda a diferença para o Lula, já vou falar dele daqui a pouquinho. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você pode clicar no botão valeu demais aí também, me dar um trocado aqui para colaborar financeiramente com o meu canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. E vamos a essa notícia aqui, trazida pela Carta Capital, um veículo de mídia altamente esquerdista e altamente ligado ao Lula no final das contas, né? E o título é o seguinte: pedetistas, ou seja, pessoas ligadas ao PDT, que é o partido do Ciro Gomes, lançam manifesto contra Ciro e convocam voto necessário em Lula. Ou seja, o que eles querem é que os eleitores do Ciro abandonem os votos direcionados ao Ciro e os direcionem ao Lula para que o Lula vença no primeiro turno. Esse é o interesse dessa turma. Porque, de acordo aí com o Datafolha, com essas pesquisas altamente tendenciosas, o Lula está aí com 40 e poucos por cento dos votos. E o percentual do Ciro Gomes, 7, 8% dos votos, seria suficiente para fazer o Lula ganhar no primeiro turno, né? Então, o Ciro Gomes, em tese, seria uma pedra no sapato da eleição do Lula no primeiro turno. Ele mais, de acordo com essa turma aqui, ele mais prejudicaria a esquerda do que ajudaria no final das contas. E, na verdade, tem um documento intitulado Trabalhistas pela Democracia, o voto necessário, que foi assinado por 17 integrantes atuais ou ex-integrantes do PDT e de nomes que lideram entidades ou movimentos sociais ligados ao partido, e começou a circular recentemente, na sexta-feira, dia 16, criticando o Ciro Gomes, defendendo o voto no Lula para derrotar o Bolsonaro, que é mais ou menos o que eu falei. Segundo essa carta aí, segundo esse manifesto, né, esse pessoal de esquerda gosta de manifesto, né, manifesto comunista, manifesto antropofágico, né, eles têm muito essa coisa aí. Mas eles dizem que o Ciro começou a adotar um tom chulo, né, um tom de baixo nível. Quando que ele não teve um tom chulo, né? Vamos falar a verdade. Mas isso aqui especialmente desde 2018, quando ele não foi apoiado por Lula, né? O Lula apoiou o Haddad, naturalmente. O Lula quer manter o poder ali no PT, ele quer colocar um poste dele, ele queria colocar um poste dele no lugar na época para manter o poder consigo, e ele não abriria a mão disso para apoiar um candidato de outro partido. Isso aí, sem dúvidas, não aconteceria. A gente sabe bem como funciona com o Lula, como ele é fissurado pelo poder. A gente viu isso na história do PT, inclusive, o tanto de pessoas de nomes fortes do partido que saíram, né? Mas especificamente foram expurgadas do partido. Marina Silva, Heloísa Helena, Randolfo Rodrigues, Chico Alencar, mais um monte de sujeitos que eram fortes no partido e que saíram em algum momento ou outro aí. E, bem, o Lula permaneceu no partido como um único nome forte, né? E aí tem aqui a íntegra dessa carta, um monte de bobagem, um monte de blá blá blá, etc, etc aqui. E no final aqui eles dizem assim, ó: diante disso, nós que apoiamos Ciro entre 2016 e 2019, clamamos àqueles que possuem a mesma visão a não vacilarem, apoiando a única candidatura capaz de derrotar o bolsonarismo já no primeiro turno. Esse aqui é o grande objetivo deles, porque eles têm medo do segundo turno, e deveriam ter medo mesmo, porque, na verdade, não tem chances para o Lula ou para qualquer outro de esquerda num segundo turno. Mas eles também não têm chance de ganhar no primeiro turno, eles não percebem que o barco deles está furado no final das contas. Mas essa é a esperança que eles nutrem ainda, que se os eleitores do Ciro migrarem para o lado do Lula, então Lula ganharia no primeiro turno. Uma matemática de boteco aí, feita com base em pesquisas bastante questionáveis, né? Mas são as esperanças que eles nutrem. E aqui eles contrapõem, dizendo que não é um voto útil, mas sim um voto necessário. Então tá bom. E eles dizem aqui que lamentam ver Ciro Gomes, uma figura ímpar para pensar o desenho institucional do país, ser incapaz de enxergar essa quadra da história. Ciro Gomes é fundamental para a democracia do país, fundamental para o funcionamento das instituições. Uma baita piada isso. Então, o cara é um coronel, pô. E aqui tem a turminha que assinou isso aqui, os vários nomes, 17 nomes, né?
Conheço alguns aqui de nome, tem o Túlio Gadelha que chama atenção, que acho que esse aqui é o marido da Fátima Bernardes, namorado dela, sei lá, não é? Enfim, tem outros nomes aqui que não são lá muito relevantes também, a gente acaba nem ligando para isso aqui, não faz muita diferença, mas mostra aí que existe sim um movimento para tirar o apoio do Ciro Gomes e fortalecer o apoio ao Lula com vistas a uma vitória no primeiro turno. É um sonho, uma utopia desse pessoal. Mas, de fato, existe um grande apoiador do Ciro aqui que está mudando de lado, está pendendo para o lado do Lula também, seguindo esse movimento, que é ninguém menos que Tico Santa Cruz. Você sabe ele, né, o roqueiro metido a dar pitacos sobre economia, metido a dar pitacos sobre política, aquele cara que não gosta muito de trabalhar, né? Ele diz que ele tem que trabalhar porque nós temos um governo capitalista no país, né? Então, ele, como diz aqui a notícia da revista Fórum, um cirista raiz. O que seria um cirista raiz, né? Não sei. Ele supostamente é um apoiador do Ciro Gomes, mas já vou falar sobre isso aqui também. Mas Tico Santa Cruz declara apoio a Lula, surpreendendo todo mundo. Agora a internet caiu diante dessa surpresa e dá início à campanha por voto útil. Não é voto útil, rapaz, é voto necessário. Não é esse aqui que o pessoal falou, o pessoal da cartinha aqui, voto necessário? Pois é, então, é isso aí, o combinado é esse aí, cara. E ele disse o seguinte: não precisa fazer o L, tirar foto, nem desfilar com toalha. Vamos lá para resolver, chega. Escreveu o vocalista dos Detonautas, um dos mais célebres eleitores e apoiadores de Ciro Gomes. É muito célebre esse cara, maravilha. E ele diz aqui: sou Ciro, mas vou de Lula no primeiro turno. E aí que está. Esse suposto apoio ao Ciro Gomes que existe por parte de muita gente da esquerda é uma falácia, é uma fachada. Eles não apoiam o Ciro Gomes de verdade. O que eles são apoiadores do Lula, no final das contas, que não querem parecer dizer publicamente que apoiam o Lula, mas é isso que eles são no final das contas também. Não importam quais nomes estejam envolvidos nessa eleição. O fato é que nós estamos falando apenas de dois candidatos aqui, Bolsonaro e Lula. Você tem todo o público da direita eleitoral votando no Bolsonaro e todo o público da esquerda votando no Lula. É isso aí que é a situação no final das contas, o resumo da história. Todos esses caras que aparecem publicamente falando que votam no Ciro, querem uma alternativa à esquerda e essas coisas, isso é balela, isso é enrolação. Esses caras são eleitores do Lula. O que o senhor Tico Santa Cruz está fazendo aqui é apenas declarar o voto que a gente já sabia que ele exerceria nas urnas. Ele é um cara voltado para a esquerda. E o que sobrou para a esquerda nessas eleições é o Lula. Esses votos todos migrarão para o Lula no final das contas também. Não tenha dúvidas disso. Assim como muita gente que está indeciso, muita gente que tem mais uma tendência à direita, e que está indeciso em relação a votar no Bolsonaro ou não, pensando em outros candidatos, pensando em votar em branco, pensando em não votar, muitas dessas pessoas vão acabar votando no Bolsonaro também, porque, na verdade, é nisso que se resumiu a história. Há muito tempo eu venho falando que trata-se de uma dicotomia. Pode ser que em 2026 seja diferente, talvez, não sei, mas este ano não há dúvidas. Existe a direita e existe a esquerda, e aí as pessoas vão ter que escolher entre um candidato principal desse lado e um candidato principal do outro lado. A coisa vai se resumir a isso. A matéria encerra dizendo que o Tico tem defendido a candidatura do Ciro Gomes há meses e tal, é uma influente nos meios artísticos aí em relação ao Ciro Gomes, mas a decisão dele aqui publicada, né, tornada pública, segundo muitos analistas políticos, imagina o naipe do analista político, tipo aquela mulher lá da CNN que não sabe o que está escrito na bandeira do Brasil, né? Fiz um vídeo aqui no canal sobre isso também. Mas eles dizem aqui que isso aí pode ser o primeiro movimento dessa debandada de pessoas famosas, né? Deixando apoio para o Ciro Gomes para apoiar o Lula, que foi o que eu falei aqui. Esse pessoal finge que apoia o Ciro Gomes, todo mundo sabe que isso é uma enganação, todo mundo sabe que isso é uma balela. Mas aí, diga nos comentários, o que você acha dessa estratégia? O pessoal do Ciro Gomes deve deixar o apoio ao coroné cearense para direcionar os votos para o Lula? Você acha que isso vai fazer diferença no final das contas? Você acha que tem alguma chance do Lula ganhar no primeiro turno? Deixe aí os seus comentários, colabore com o nosso debate. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!